Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Bom, eu já tinha assim a felicidade de já conhecer, obviamente, que vocês estão desenvolvendo, né? Na verdade, eu teria duas perguntas para te fazer. A primeira é o seguinte: a gente vê que tem soluções desse tipo que estão ficando associadas a um dispositivo, né? Então, você tem um dispositivo que você vai colocar na rede que vai fazer essa função. E tem algumas soluções que estão indo para uma solução mais baseada em software, vamos dizer assim. Então, você vai pegar um computador, instalar nele o teu, teu sistema, e aí você vai trabalhar assim. É, Queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que você enxerga isso? Porque, do ponto de vista assim de empresas de energia, um software apenas, entre aspas, né? Eu apenas vou dizer, o software pode facilitar algumas questões até de custo, né? Se Claro. dependendo disso. E a segunda pergunta é o seguinte: é, a gente sempre está muito focado no monitoramento do Process Bus, em função especialmente da revisão aí do NS, né? Mas eu imagino que isso, na verdade, vai interessar também, está monitorando toda a rede da subestação, não apenas o de processo, mas também o nível de subestação. Até porque em nível de subestação, você também tem mensagens de uso, também tem mensagens importantes trafegando, que talvez não tenham a função de proteção, mas podem ter funções de intertravamento, de definição do trip transferido ou não, coisas que talvez não precisem de um desempenho total, mas que precisam estar presentes e que hoje, inclusive, não é incomum nos sistemas que estão em operação, às vezes aparece uma mensagem lá, não com Process Bus, né, só com Station Bus, falha GUSE, né? E os operadores, em geral, hoje não dão muita bola para aquele falha GUSE. Eu, uma vez, até estava na sessão e aparecia essas mensagens, eu perguntei para o colega da operação, isso sempre aparece. Eu falei, mas tu sabe que consequência pode ter isso aí estar fora? Aí, não, ninguém nunca me disse. Então, é, enfim, só que aí quando a gente começa a falar, digamos, que uma ferramenta, ou não sei se tu sugeririas ter duas plataformas segregadas, quando você cria as conexões que permitem ir de uma rede para outra, você começa a pode criar até questões de segurança cibernética e coisas do gênero nessa rede, né? Então, assim, a primeira pergunta é a questão do software, o hardware, e a segunda é essa arquitetura de monitoramento, como é que tu enxerga ela para que ela tenha uma plena, dê uma plena visibilidade do sistema, né? Tá. Então, vamos inicialmente na primeira. Essa primeira, como é que a gente poderia abordar? Muitas vezes, o sistema de monitoramento ele pode ser visto como uma coisa que está sendo imposta pelo ONS e muitas vezes a concessionária ela não vê a vantagem desse sistema. E quando ela aponta para esse caminho, ela vai querer, da forma possível, uma condição que ela tenha algo para falar que tenha, porém, muitas vezes, sem ter, digamos assim, todos os recursos. Então, muitas vezes, se trabalhando com um recurso especificamente e unicamente só em termos de software, você poderia ter alguma condição de um monitoramento mais, vamos assim dizer, capado, um monitoramento parcial, um monitoramento sem muitos detalhes, um monitoramento que você vai confiar e que os dados oriundos dos IEDs e meramente, de repente, trabalhar com a parte de LGOS, LSVS e trabalhar só com uma forma de um concentrador de dados, da onde você já tem as informações e não fazer o próprio monitoramento de rede. Um próprio monitoramento de rede, muitas vezes, pode exigir, principalmente redes maiores, com um tráfego de dados muito grande, dezenas de merge unit e tudo mais. Se você for trabalhar exclusivamente via software, você pode não ter a taxa de aquisição suficiente para isso. Você vai perder pacotes, você vai começar a ver de uma forma parcial. Então, muitas vezes, a solução exclusivamente via software, você pode ter uma solução que atenda, porém, ela não tem a plenitude do potencial
que um monitorador específico vai te dar. Então, por exemplo, até um sistema que trabalhe com software, porém, trabalhe com placas de rede dedicadas a isso, ele vai te permitir uma abrangência muito maior. Porque se você trabalhar meramente com software, onde você vai rodar isso numa máquina virtual de um computador, onde as placas de rede podem ter as limitações específicas, por exemplo, uma placa de rede boa, e não específica, mas uma placa de rede boa, ele vai te capturar ali até umas 20 merge units numa certa condição. Muito mais do que 20 merge units, ele já vai perder pacote, porque a placa de rede, apesar de ser uma placa gigabit, ele não vai conseguir transferir esse tráfego que precisa. Então, você pode fazer uma verificação, nesse caso por software, como se fosse uma verificação amostral. Aí eu vou lá e verifico, as merge units estão lá presentes. Eu vou lá, faço isso. Ou eu vou lá, vou trabalhar com uma condição de ver o LGOS, vou trabalhar monitorando em cima dos sinais que já foram, digamos assim, interpretados pelo IED. Para você fazer um sistema com dezenas, 50, 60, 70 merge units, você precisa de um sistema com placas de rede específicas para isso. Senão, o dado vai se perder, ou você vai ter que fazer uma análise, digamos assim, um tanto quanto parcial. Aí cabe a condição e a verificação de discussão quanto à interpretação das condições do ONS do atendimento. De repente, entende-se que pode ser que atenda, pode ser que não atenda, porém, se pensando nos benefícios que a empresa vai ter, de repente vai ter benefícios cortados. Não, às vezes se pensa assim, não, eu vou ter só para falar que eu tenho, eu vou ter só para não ter que ter a multa, eu vou ter... Não, então o que eu quero? Não, instala aqui qualquer coisa e eu vou gastar o mínimo possível só para mostrar que eu tenho. Aquele famoso só para inglês ver, né? Que eu acho que não vem ao caso. Quando você entra nesse mundo, você enxerga o potencial da ferramenta e aí você vai vendo o tanto que ela auxilia em teste de comissionamento, tal como está sendo feito ali para o Matheus, auxilia em várias coisas que sem a ferramenta fica muito difícil você encontrar e até validar tudo. Então, ela é muito útil nesse sentido. Então, entendo que pode haver soluções exclusivamente de software, onde você vai rodar num computador, só que isso vai causar grandes limitações do potencial dessa ferramenta. Então, você vai ter ferramentas que não vai, de repente, conseguir pegar tudo, vai ter que fazer por amostragem, ou vai ter que pegar só, digamos assim, como sendo um concentrador de dados do que os próprios IEDs estão levantando. Acho que consegui mais ou menos a primeira aí, Pablo. Sim, deu para entender. É claro que eu também estava me referindo aos softwares que estão sendo desenvolvidos que sniffam a rede, né? Assim, sim. Mas aí entra essa questão que tu falou, que ao sniffar a rede numa infraestrutura, por exemplo, computacional, você poderá ter alguma limitação em termos da qualidade da amostragem. Principalmente por questão da placa de rede. Placas de rede, digamos assim, mais tradicionais, mas mesmo que sejam em gigabit, se não for uma placa de rede muitas vezes com processamento na própria placa de rede, ela tem uma limitação de gargalo. Então, vamos supor, vai ter, por exemplo, perda de mensagem se você trabalhar com 20, 25 merge units, se você não tiver uma placa de rede específica que já tem, muitas vezes, um pré-processamento ali nessa placa de rede. Então, os computadores normais, de servidores, que não têm essa placa de rede, apesar de ter uma placa de rede boas, eles podem ter esse gargalo. Então, para redes menores, onde você tem poucas merge units, uma solução só de software consegue bem. Para uma rede maior, você precisa uma solução computacional, porém com uma placa de rede específica para que não perca pacote, por exemplo. Agora, a segunda você tem que me lembrar, porque agora eu acho que eu já até esqueci, né? Falei tanto da primeira pergunta. Não, a segunda era a questão como é que é a tua visão, digamos, de que a gente fala muito desse monitoramento da rede de processo, mas, na verdade, interessa para nós, até nessa outra linha que tu falou, ou seja, de enxergar nisso um valor importante, não apenas a rede de processo, mas também a rede de estação, né? Mas aí você teria um dispositivo com uma perna em cada rede, ou você teria que ter 2 dispositivos? Como é que tu imagina que isso teria que ser encaminhado? Perfeito.
Eu posso falar um pouco até do nosso caso e da nossa solução, que a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, com 4, 8 portas. Vamos falar um dispositivo com 4 portas. A gente trabalhando ali com 4 portas nos permite, por exemplo, trabalhar com 2 portas para fazer o PRP, do barramento de processo, e a gente ainda tem mais 2 Lisboa, portas LASPOA. que pode ser colocada, por exemplo, para fazer a comunicação com o sistema SCADA, se necessário, e uma outra porta para fazer o monitoramento da parte do barramento de estação. E sendo essas portas ali, digamos assim, separadas entre elas, são fisicamente ali distintas, não vai haver cruzamento de informação. Então, você não vai jogar, por exemplo, o sample velo numa rede de estação, porque ele entraria na porta separada do dispositivo de monitoramento. Claro que tem que ser levado em conta toda a parte de acesso, toda a parte de cibersegurança e etc. e tal, mas ali as portas iriam estar fisicamente, elas não teriam um acesso, uma mensagem não entraria numa porta e sairia na outra, eles estão distintos. Essa condição de colocar dispositivos diferentes para a parte de barramento de processo de estação também poderia ser feito. Você tem uma vantagem de segregar mais e ter uma confiabilidade, porém você acaba tendo um custo adicional de ter 2 unidades, né? Uma para fazer uma parte de estação, que até seria talvez um pouco mais tranquilo e mais simples, e uma outra a parte do barramento de processo.